Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos saúda nesse instante é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este privilégio de nos acharmos reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, através deste meio virtual, Senhor. Pedimos a bênção em favor de todos, que os meus irmãos possam estar sendo abençoados neste momento, através desta programação, que todos eles possam estar com saúde, com bênçãos, com paz em suas vidas, em suas famílias, e também que nós possamos ter a inspiração divina para começarmos este programa, mais este dia, e que também os que estão ouvindo possam estar sob a mesma inspiração divina, Senhor.
Eu peço também perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. A escritura que vamos ler está em Zacarias capítulo 14. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Lembrando então que esta programação é publicada através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é reprisada através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos. E se você desejar fazer parte de um deles, é só entrar em contato conosco e fazer a tua solicitação, e com prazer nós estaremos te adicionando como participante de um grupo, não é? Ainda também lembrando que se você gosta desta programação e sempre está nos acompanhando, então não esqueça de dar o seu joinha ali, para que o algoritmo do YouTube entenda que está havendo aceitação e que ele possa então sugerir para outras pessoas que também ouçam, que também acompanhem, não é? E desejando também, seja inscrito no canal, que isso também ajuda muito a propagação da mensagem que nós anunciamos, não é? Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos no tabernáculo acontecem todos os domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Venha e participe conosco, adore juntamente conosco, certamente você será uma bênção para todos nós. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós já tínhamos anunciado, Zacarias capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 1, não é? Vamos aqui então. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes
de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia nem de noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Amém. Nós chegamos ao versículo 8. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, a qual tem por título Ouve a Voz do Bom Pastor. E esse hino é cantado pelo cantor sacro já saudoso Feliciano Amaral. Uma canção muito bonita, muito espiritual, muito sacra mesmo, não é? E nós vamos ser abençoados e certamente também o Senhor nosso Deus será adorado. Ouçamos e meditemos. Ouve a voz do bom pastor, na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor, quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios descem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite o nosso louvor. E agora nós vamos para o estudo da mensagem que está em apreço. Cristo é revelado em sua própria palavra. A partir do parágrafo 158, nós daremos prosseguimento aqui no estudo da mensagem, não é? Vamos então. Então vemos que a luz do entardecer está aqui. E o que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver? Como se ajeitar por aí
O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Eu achei isto aqui bastante profundo, não é? Esta expressão aqui. A luz se acende para revelar algo. Então, digamos que nós estivéssemos em um ambiente bem escuro, uma sala, uma casa, alguma coisa assim, bem escura, não é? E de repente nós chegássemos ali, abríssemos a porta e entrássemos na casa, mas ela está escura. Você não enxerga aonde você vai pisar, você não enxerga o mobiliário da casa e assim sucessivamente, não é? Mas aí o que você faz? Você acende a luz. Acendendo a luz, você consegue ver tudo aquilo que você precisa ver ali. Então isso aqui foi muito profundo o que o profeta disse. A luz acende para revelar algo. Porque é certo que ele está falando aqui para nós da luz do entardecer, que é a mensagem do tempo do fim que Deus nos mandaria para iluminar o nosso caminho, as nossas vidas e assim sucessivamente, não é? Então, quando essa luz chega, essa mensagem chega, então ela nos revela tudo quanto estaria acontecendo ou que vai acontecer e assim por diante, por causa da luz. Muito profunda esta afirmação aqui. Aí ele continua: não é isto correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz. É para revelar o que é para Malaquias 4 fazer. Vem fazer a mesma coisa o que era para fazer a abertura dos selos, porque então estas denominações cabaleando neste é para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Então isso aqui também é outra afirmação, outra constatação muito profunda. Primeiro, a luz, ela existe para revelar os objetos que estão ali e que você não está enxergando porque está escuro. Mas quando acende a luz, você pode enxergar os objetos, não é? E também aqui ele disse assim: o que valeria a luz se você não tem nenhum olho? Então qual é a utilidade da revelação? Porque já que a luz é a revelação, não é? Qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olhos primeiro para ver. Então, se Deus manda uma revelação de algo que está acontecendo ou que vai acontecer, não é? Ou mesmo do passado, o que aconteceu no passado. Então, se Deus manda a revelação sobre isto, mas você não tem olhos, então não adianta nada ter luz, porque você é cego, não é? A pessoa é cega, ela não enxerga, então não adianta ter a luz. Pode acender, pode apagar, que fica tudo a mesma coisa, não é? Vejamos isto. Não é isto correto? Para revelar Malaquias 4, revelar São Lucas 17:30, porque enquanto nós estávamos nas denominações, nós não enxergávamos estas coisas. Eu digo por mim, falo da minha própria pessoa, eu não enxergava o que era Malaquias 4, o que Malaquias 4 queria dizer. Eu não enxergava o que Lucas 17:30 queria dizer,
o que João 14, verso 12, também João 15, 24, João 16, 13 e também revelar Apocalipse 10, do 1 ao 7, a abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo para abrir, para revelar quando vier a luz do entardecer. Então aí veja bem, ou vejamos bem, não é? A revelação, a luz que viria no entardecer, conforme nós lemos em Zacarias capítulo 14, não é? A revelação que viria seria para nos revelar o que estas escrituras querem dizer. Elas já deram seu cumprimento no passado, ou estarão se cumprindo no futuro, ou estarão se cumprindo agora, em nosso tempo, não é? Então, mas se nós não tivermos olhos, nós nem sequer veremos a revelação. Isso é muito importante nós pensarmos nisso. São aplicações espirituais na vida de cada um de nós, não é? Agora, se nós temos olhos para ver, e aí a luz vem e é acesa, é acendida a luz, então nós vamos enxergar aquilo que estava por detrás ali que nós não víamos antes, não é? Muito profundo isto, é o parágrafo 158. Agora, se um homem, na era de Laodiceia, as pessoas estavam como? Nuas estão elas, cegas. Que bem faz a luz para um homem cego? Se um cego dirige um cego, não cairão ambos no buraco? Nus, cegos e não o sabem. Isso é o que está escrito em Malaquias 3, não é? Ali pelo verso 14 em diante, por ali assim, não é? Então, ele está escrito lá, não é? Isso foi revelado a São João, que escreveu o Apocalipse, não é? Porque dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Infelizmente, às vezes as pessoas pensam que são ricas, espiritualmente falando, e não tem falta de nada, não precisa aprender mais nada, não precisa conhecer mais nada, mas a própria pessoa não sabe que é cega, nua e desgraçada, e não está sabendo, não está ciente de sua própria condição. Agora, continuando aqui, nós vemos, não é? Se um cego guiar ou dirigir o outro cego, não cairão ambos no buraco? Nus, cegos e não sabem. Mesmo as suas faculdades mentais já não funcionam. Suas faculdades mentais, espirituais, entendimento espiritual, veem impetuosos, geniosos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, perturbadores da paz, falsos acusadores, incontinentes e desprezadores dos que são bons, tendo forma de santidade, mas negando o poder em si mesmo, o poder da revelação. Eles nem mesmo creem nele. Então, as pessoas, na maioria, neste tempo nosso, estão nessas condições. Estão nus, estão cegas, não compreendem nada, não sabem nada do que Deus está fazendo agora, porque são meros religiosos tradicionais. E que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço a Deus misericórdia a cada instante em meu favor. E peço também pelos meus irmãos, é claro, não é? Mas vejamos estas coisas.
Então, elas nem sequer creem nele. Nele aqui, no poder da revelação. Eles nem sequer creem nele. Veem, eles não creem em tal coisa como profetas. Olha isto aqui, ou olhemos isto aqui. Eles nem mesmo creem nesta coisa, em tal coisa como profetas. Agora, quando você vai lendo uma coisa, alguém vai fazendo uma afirmação, você pode muito bem, perfeitamente, ir se comparando àquilo que está sendo dito, para ver se você se encaixa naquilo ou aquilo não tem nada a ver com a sua condição. Mas tem muita gente que não crê em profetas, mais para este tempo. E há muito tempo, há mais de meio século, que eu já ouvia se dizer que neste tempo não existe mais profetas. Mas é porque a pessoa está cega e não adianta nada a luz raiar, brilhar, porque ele não tem olhos para ver, infelizmente. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: eis que eu vos envio profetas, e a uns vocês matarão, a outros vocês perseguirão, de cidade em cidade, e assim por diante. Aonde é que nós nos encaixamos aqui? Bom, e então, eles não creem nisto. Eles creem que Malaquias 4 é para ser de certa igreja ou de certa organização. Quando ele veio pela primeira vez, ele era um homem. Quando ele veio pela segunda vez, com sua porção dobrada, ele era um homem. Quando ele veio na forma de João Batista, ele era um homem. Então é para que nós nos despertemos a nossa consciência. Sempre que Deus veio na terra, ele veio através de um homem. Deus sempre trabalhou. Quando Isaías profetizava, era Deus em Isaías. Quando Elias profetizava, era Deus em Elias. Quando Moisés veio lá no Egito para libertar o povo, era Deus em Moisés. E assim por diante. Agora a pessoa diz assim: mas agora não tem mais profetas. Quer dizer, então, mas o falso tem, não é? O falso profeta tem, não é? Porque não está escrito sobre o falso profeta. Então quer dizer, você tem que admitir que só existe o falso profeta, que é do diabo. E o diabo continuou trabalhando, mas Deus não, Deus parou de trabalhar, não é? Entre aspas. É isso mesmo que você pensa? É isso mesmo que as pessoas pensam? As pessoas pensam desta maneira porque estão cegas. E um cego guiando o outro, disse o Senhor Jesus Cristo, ambos cairão no buraco. Então, quando veio João Batista, ele era um homem. Veem, nos últimos dias, quando a luz do entardecer começar a brilhar, olhos abrirão e você verá onde você está indo. Então o corpo já estará formado de pé, movimentando-se, movido através do Espírito Santo. Porque tudo isso são simbologias bíblicas, né? Que nós precisaríamos compreender. Porque no natural, quando a pessoa vem ao mundo, ela não tem o corpo, ela não tem a alma e o espírito que a mantém viva, uma pessoa que se move, que raciocina e assim por diante. Ela tem o espírito, e quando Deus está preparando o corpo, que é a noiva, que é a igreja noiva,
ela não teria também o Espírito, que é o Espírito Santo? É sempre um paralelo, o natural é um paralelo do espiritual. Agora ele continua aqui, como? O mesmo que moveu sobre os profetas que escreveram a Bíblia, o mesmo Espírito Santo movendo no corpo, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, fora de cada organização e de cada parente, línguas e povo. Parágrafo 160 agora. Uma pequena senhora aqui não pertence a esta congregação. Ela vem de algum lugar e ela entrou esta manhã, trouxe uma fotografia aqui. Ela entregou a meu filho. Estava bastante atônita. Não sei se ela alguma vez já ouviu a respeito disto ou não. Não sei. Ela tinha uma foto deste anjo do Senhor que estava nas 7 eras da igreja. 7 selos abriram lá. Quando aconteceu, disse, olhei para trás e ela viu aquilo no céu em um sonho. E ela olhou de volta por lá e parecia alguém em branco marchando para frente e atrás disso. Disse, irmão Brana, era você. E disse que marchava lá. Disse, atrás de você haviam pessoas de cores diferentes, carregando bandeiras, Geórgia, Alabama, todos os diferentes tipos de lugares, marchando para frente, subindo para a autoridade onde Cristo estava revelado na visão. Oh, aleluia! Estamos nos últimos dias e nas últimas horas do dia. Eu acho que nós já estamos chegando ao final da nossa apresentação e não vamos dar início em outro parágrafo para não extrapolarmos ao nosso tempo aqui, o nosso horário, não é? Mas então vamos ficar com estas afirmações muito tremendas do profeta de Deus e também da Bíblia, porque a Bíblia diz que no tempo da tarde haveria luz. Zacarias 14, que nós lemos, não é? Seria um dia nublado, nem dia totalmente e nem noite totalmente, como nós já comentamos em programação anterior, não é? Que o sol brilha durante o dia, aquele claro bem forte mesmo, não é? Depois, quando vai chegando a tarde, ele vai se pondo e vai ficando já, ainda tem claridão ou claridade, mas já não tem mais o sol. Depois logo escurece. Mas nesse meio tempo aí, quando não tem mais o sol, ainda não tem a lua também brilhando, porque ainda não é escuro. E você sabe que a lua, ela é o reflexo do sol. A lua representa a igreja e o sol representa Cristo. Mas nós vamos parar aqui que o tempo já acabou, não é? Vamos orar agora, agradecendo ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade. Oremos. Gracioso Deus e Pai, damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos tem concedido o privilégio, a oportunidade, ó Pai, de podermos aprender estas coisas, estas verdades, estas revelações tão tremendas, ó Deus, que tem vindo para nós, Senhor. E agora eu entrego nas mãos do Senhor as nossas vidas, que o Senhor dê saúde a todos
cure os enfermos, as necessidades das pessoas sejam resolvidas, os lares sejam libertos, as famílias sejam libertas das opressões malignas, dos ataques do demônio, de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos curados para a glória de Deus. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Amém e amém.